Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui meu tripé. Tá bom. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Depois de tanto tempo sem fazer live, né? Estamos voltando e hoje uma live super especial, falar de relacionamento amoroso. Eu sei que é um tema super amplo, então fiquem à vontade para mandar perguntas aqui, para trazerem suas questões, tá? Não precisa ser exatamente sobre os traços, claro. Tudo bem? Vamos chegando. Essa live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva depois no meu perfil, lá no feed, vai ficar salva na aba dos vídeos também. E o objetivo é conversar com vocês sobre esse tema, né? Que é um tema tão importante, tão sensível, mesmo para essas milhares de mulheres que me seguem aqui, essas que não têm nenhum relacionamento, que não querem. É sempre bom a gente ter algumas coisas claras na nossa mente, né? Porque no caminho de um adulto saudável para uma vida saudável, existe um relacionamento amoroso saudável também. A gente não é completamente saudável se a gente está na dor, se a gente está num relacionamento ruim, que não satisfaz, que não deixa a gente feliz. Não é verdade? A gente vai ficar sempre capengando. Então, bora conversar sobre isso, conversar sobre os conflitos de um relacionamento, como que a gente pode resolver, como a gente pode se posicionar melhor numa relação, não é verdade? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou tomar uma água enquanto as pessoas chegam. Então, vamos lá. Nessa semana, aliás, semana passada, eu comecei a fazer uns quadros aqui no meu Instagram. Por quê? Para trazer um pouco de leveza, para trazer um pouco mais de interação, porque é disso que eu gosto, né? Eu preciso, como eu tenho traços que gostam de estar com pessoas e eu trabalho o dia inteiro. A gente, às vezes, fim de semana fica em casa, então o meu palco é esse aqui, né? E é o que eu aconselho sempre a vocês. Quando vocês que têm traços que precisam aparecer, façam um Instagram para vocês, nem que seja para a família, apareçam de vez em quando, isso é muito bom, isso é ótimo. Esse é um jeito de estar no recurso. Então, estar no recurso, para mim, é aparecer aqui e conversar com vocês, mesmo que seja através dessa telinha, né? Através da telinha do celular. Então, eu comecei 2 quadros que foram Casos de Família e o Tem Jeito, em que vocês foram trazendo perguntas, trazendo casos de vocês, e eu fui comentando. E um tema muito recorrente nessas últimas 2 semanas foi relacionamento. E modéstia à parte, é um tema que eu gosto demais, porque quem ainda não viu a minha história, tem uma live lá de julho do ano passado, eu já fui casada uma vez, meu casamento fracassou, e depois eu casei de novo com esse meu atual marido. Só que eu estava, pelos meus comportamentos, como eu não me conhecia absolutamente, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha uma ideia de quem eu era, como eu funcionava, do que eu gostava, esse meu casamento estava prestes a acabar também, sim, eu falo isso. Eu ainda não sou um recurso, Maria quis aparecer no Insta. Fica tranquilo, a gente vai falar. Calma, tá? Então, esse meu casamento, ele estava indo pro brejo também. Responsabilidade minha, sim, claro, né? Eu não posso ter a mesma atitude que eu tinha na época, de falar que tudo era culpa dele, que ele não fazia, que ele não me atendia, que ele mudou. A gente, para resolver problemas na nossa vida, não só no relacionamento, a gente precisa sair dessa posição de vítima, de coitada, de que é o outro que faz tudo. Abre o parênteses, gente. Claro, eu sei que existem homens monstros, tá? Eu sei disso. Eu sei que existem mulheres terríveis também, tá? Mas a grande maioria dos casos não é assim. Não é assim. E eu já estava enveredando por esse caminho. Ai, que meu marido não faz nada, ele não presta, ele é péssimo. Nossa, eu era tão apaixonada por ele. E mudou, e eu vou terminar. Porque era o caminho mais fácil, né? Ainda mais que eu pensava assim, poxa, já terminei uma vez, já sei como é que é um divórcio, já sei como é que é. Agora a única diferença é que eu ia ter que lidar com um divórcio e com 2 crianças, né? Só que, minha gente, o que ia acontecer certamente? Eu ia terminar, eu ia
para entrar no outro relacionamento, com certeza, e eu ia cometer os mesmos erros, com certeza. Porque os nossos comportamentos se repetem. Até que a gente corrija muitas coisas dentro da gente, até que a gente melhore nossos comportamentos, eles vão se repetindo, né? Até que a gente possa enxergar o que está errado vai ficar aparecendo para nós, não é verdade? Quem aqui já reparou que fica repetindo coisas na vida, né? As situações se repetem, as pessoas que aparecem para nós, a gente tem a impressão que são todas iguais, não é? Então, certamente tem algum ponto aí para ser trabalhado. Então, esse foi o meu caminho de autoconhecimento, porque essa live é pra mim, porque eu sentia que por conta das minhas crianças e por conta de mim mesmo, né, que eu não queria que isso acabasse. Eu não queria, porque, né, eu queria fazer dar certo. Eu queria fazer muito dar certo. E aí eu fui buscar me conhecer. E aí é o que eu conto. Separei com 2 filhos, é isso mesmo. Gente, que não tem problema, tá? Às vezes essa é a melhor saída mesmo para um casamento que já faliu, tá? Eu estou falando unicamente só da minha experiência aqui, da minha experiência. Que ia ser dolorido. Eu acredito que eu não teria estrutura para lidar com isso naquele momento que eu tava na minha vida, né? De passar por uma separação com 2 crianças. Então, eu resolvi me conhecer primeiro, me fortalecer, porque aí eu conseguiria estar num nível de consciência melhor para poder tomar a melhor decisão. E aí, nisso, eu tô aqui hoje, né? E passando um pouco da minha experiência para vocês. Fim que o meu casamento não acabou, na verdade, ele acabou, o casamento daquele jeito do jeito que ele era, acabou, e nós conseguimos estruturar uma outra relação muito melhor, muito mais sólida. Claro que vai ter, aí dependendo da vida de vocês, gente, às vezes acabar é a única maneira, né? Um casamento que já não tem amor, que já não tem cumplicidade, já não tem intimidade, talvez seja melhor acabar mesmo, tá? E especificamente no meu caso, não era. Então eu consegui encontrar uma saída para nós dois, uma saída para nossa relação ser muito melhor, ser muito mais leve, tá? Tenho recebido muitos relatos de mulheres que têm os traços como os meus. Se você não sabe ainda dos traços, se você não sabe o que eu tô falando, fique tranquilo, tá? Essa live pode ser para você. Não se prenda nos traços. Depois, se vocês quiserem tirar dúvidas ou se quiser dar uma olhada nos meus destaques estão atualizados, eu consegui. Então, aqui eu vou falar de mulheres e de homens, independente dos traços que eles são, tá? Claro que depois eu vou fazer um parênteses, porque o que apareceu nessas 2 semanas é um espelho do que eu vivi, né? Então eu posso contribuir muito com essas pessoas que me mandaram e que eu até compartilhei o relato aqui, tá? Então aconteceu que eu mudei, eu assumi o que era da minha responsabilidade, tá? Porque eu também errava muito, eu também... até falo pro Rafa, meu marido, falo pra todo mundo que eu não sei continuar as coisas. Pra mim é muito mais fácil destruir e começar tudo do zero. Sempre foi fácil. Mas na vida não é assim, com esse tipo de comportamento a gente não constrói muitas coisas a longo prazo, não é? Não é sempre destruindo tudo e construindo do zero que você cria coisas que durem, coisas que vão ficar aí para além da nossa vida, né? Então, essa foi a minha decisão. Qual o tema da live? Conflitos no relacionamento amoroso, tá? Tá aqui eu coloquei aqui no título. Então, conflitos no relacionamento amoroso. Aí eu tô falando um pouquinho da minha experiência, do que eu passei, para situar vocês, pra gente ficar na mesma página e quem sabe vocês se identificarem e aproveitarem mais, né, da minha experiência. Então, o que acontece? Pra mim sempre foi muito difícil ficar e continuar, consertar as coisas. Eu não sabia. Hoje eu ainda aprendo muito com o Rafa, porque o Rafa é uma pessoa super consistente. É uma pessoa que tem essa característica. Ele vai até o fim nas coisas.
Ele começa uma coisa, ele termina. E eu não. Se perdeu, se pra mim essa coisa não faz mais sentido, eu acabo. Só que não é sempre que as coisas não fazem sentido, né? Tem coisas que precisam ser finalizadas, tem coisas que precisam chegar até o fim, tem coisas que precisam continuar na nossa vida, né? Então eu não tinha condição de viver toda hora terminando um relacionamento e começando outro, aí o relacionamento não faz mais sentido, e aí eu termino, e aí vai em outro, não tem a menor condição, não tinha pra mim, gente, essa é a minha percepção, tá? Se você tem uma percepção diferente, não estou aqui criticando, respeito muito cada um de vocês, cada uma de vocês, tá? Nossa, me sinto assim, não quer fazer como eu quero, então destrói logo. Sim. Então, o que acontece? Comecei a estudar rígida, você e masoca. Sim, tenho picos de rígida e oral, tem 42% de rigidez, muita rigidez. Às vezes nem eu dou conta de tanta rigidez. Quando 42% entra na dor, nem eu aguento. E quando minha rígida entra na dor, ela leva a minha oral junto, porque é um desastre. E 28% de oralidade, ou seja, 70% de mim é esse tipo de mulher, menina mulher, né? Então, essa é uma característica de mulheres rígidas e orais. E meu marido, masoquista, depois rígido e psicopata. Eu também tenho esse perfil, finalizar os relacionamentos em vez de alinhar, corrigir. Exatamente. E aí, o que eu reparei? Quando a gente tenta corrigir, quando a gente começa esse movimento de corrigir, de consertar, de reparar, a gente alcança um nível muito melhor no relacionamento. Experiência própria, gente. Experiência própria. E para quem tem rigidez e oralidade... Quem tem rigidez e oralidade, quem tem muita rigidez, precisa sentir segurança. Precisa ter alguém consistente do lado. Principalmente para quem tem masoquista baixo. Meu masoquista é 6%, é super baixo. Então, assim, para mim é muito difícil ter rotina, é muito difícil ter consistência. Fora a consistência da rígida, né? Mas a consistência da rígida não é lá aquela consistência, né? Se perdeu o sentido, para mim perdeu o sentido e eu paro, né? 42% é top, vai lá e faz. Pois é, se não tiver na dor, né? Senão vai ficar aí remoendo, vai fazer até demais, vai fazer do jeito errado. Então, eu sempre aconselho para as minhas clientes que têm rigidez alta, experimentem se entregar, experimentem confiar numa pessoa. Porque quais são as características da rigidez na dor? Não confia de jeito nenhum. Não se entrega, já tem um plano B na cabeça, então assim, eu tinha um plano B, eu já tinha tudo financiado, eu tinha o dinheiro guardado que era o meu plano de fuga, não era nenhum plano B, gente, era um plano de fuga, Só que o que acontece? Se a gente não foca no plano A, se a gente começa a focar no plano B, é claro que o plano A não vai dar certo, ele não vai dar certo porque... Só cresce aquilo que tem a nosso foco, nossa energia. Então, se a gente não coloca, plano B sempre. Então, assim, eu aconselho ter plano B em algumas coisas. Por exemplo, ter talvez uma reserva de dinheiro, ter um plano B com dinheiro para você, uma reserva de emergência ou um dinheiro para você viajar. Esse é um plano B que eu acho legal. Ou um plano B de atividade. Talvez, né? Eu gosto muito de artesanato, então, assim, quando eu vou fazer coisas, um plano B, eu me dedico, às vezes, assim, para essas atividades. Então, eu tenho um plano B de hobbies, né? Então, não tem problema, né? Mas eu não tenho mais um plano B no relacionamento amoroso. Não tenho. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria consertar o meu relacionamento. Então, eu coloquei foco, energia para poder consertar e eu não preciso mais desse plano B. Não preciso mais, tá? Às vezes acham que é outra pessoa, mas não necessariamente, exatamente, não é. Eu não tinha um plano B com outra pessoa. Tem rígidos que triangulam, né? Que tem plano B com outra pessoa, sim, tá? Acontece. Mas pense naquilo que vocês precisam colocar foco e energia. Isso não deve ter um plano B para isso. Não deve ter um plano B.
Então eu aprendi com meu marido a ser consistente e nisso ele me ajuda todos os dias. Por quê? Porque ele é uma pessoa que faz as coisas só funcionam para ele porque ele faz as coisas funcionarem. Isso é muito diferente, né? Tipo, pensa em alguma coisa que você colocou todo o seu foco, toda a sua energia, colocou tudo, aquilo lá deu certo com certeza. Às vezes não deu certo de primeira, muitas coisas não dão certo de primeira, mas pense naquilo que funcionou. Isso não é bom? Agora pensa se você não tivesse colocado toda essa energia naquilo. A chance de dar errado é muito maior, né? Então vamos aqui, ó. Bom, então, até parei, onde é que eu parei na minha história? Enfim, resolvemos consertar nosso relacionamento. Virei analista corporal, fiz a minha análise, fiz a análise dele, continuei estudando, comecei a atender para trazer mais pessoas. E aí chegamos nessa semana, né, nos quadros em que eu fiquei respondendo muitas dúvidas de vocês. Então, o que eu vejo? O que eu sugiro aqui? O que eu vi de conflitos ainda, com relação a essa semana, né? Muitos conflitos por conta de rigidez na dor, ou seja, mulheres que se tornaram as guerreiras do casal, né? Então, mulheres que são super ativas, super competitivas, que são características da rigidez, e reclamando de homens que não têm lá tanta iniciativa. Então, vamos parar para pensar. Quais são as características dos traços? Agora vamos entrar nos traços aqui que vocês vão entender. Quais são as características dos traços? Da rigidez, por exemplo. Muitas mulheres rígidas me procurando. Competitividade, agilidade, proatividade. Essas são características maravilhosas. Só que quando a gente passa a competir com o nosso parceiro, a gente vira competidor, a gente passa a não cooperar com ele. Então você compete com ele e é ruim. Você tem que usar essa competitividade, por exemplo, na sua área profissional, na sua vida profissional, para você subir na carreira, para você mudar de cargo, para você mudar de carreira. Então, usar essa competitividade no relacionamento eu acho ruim. Eu acho ruim, muito ruim. Porque você deixa de cooperar, você passa a competir, você passa a enxergar o outro como um adversário, a ser superado. E aí a rígida toma isso como um desafio, e aí vai com todo o gás. E aí chega no fim do dia, você não consegue nem ter intimidade com aquela pessoa, porque o seu objetivo inconsciente é superar aquela pessoa, é ser melhor que ela. Interessante, não é? Esse é o que passa na cabeça de uma rígida, esse é o que passa na cabeça de uma mulher que tem essas características e que usa essas características no ambiente errado. Por quê? Porque nós não sabemos, tudo isso é muito novo, né? E é isso que eu descobri, isso que eu tenho trazido aqui pra vocês, tá? Outras características da rigidez. Controle. Foi o que eu comentei nesse último caso de família, né? A gente quer ter o controle absoluto e irrestrito sobre tudo. Sobre tudo. Então, quando a gente controla o outro, dá ruim. Dá ruim. Primeiro porque você tira a autonomia do outro, você não enxerga o outro como ele é, e sim como aquele que você quer, como você queria que ele fosse. Segundo, que você perde completamente o interesse nele. O outro passa a ser uma pessoa que, se você precisa controlar a outra pessoa, você coloca ele numa posição de incapaz, de incapacidade. E aí como é que você tem interesse? É que eu não posso falar, tem outras palavras que eu não posso falar aqui por causa do horário, senão o Instagram, ó. Como é que você tem interesse por uma pessoa que não te desperta, que é submisso a você, que você quer submeter? Qual seria uma característica da rigidez ser usada dentro de um relacionamento com masoca, que seria benéfico para os dois? Vou falar sim, vou falar. Rígidos têm muita energia sexual, então vai gastar energia sexual com esse seu masoca aí, e vocês vão surpreender, hein?
acaba o desejo, exatamente. E eu tenho um caso de uma amiga que ela era super inteligente, sabe? Já tinha dona do próprio nariz muito tempo, tinha passado por um casamento que não deu certo, não teve filhos, se dedicou, gastou toda a energia de vida dela na carreira e depois dos 50 e poucos anos resolveu namorar um cara que era apaixonado por ela há mais de 20 anos. Características dela: super independente, né? Maravilhosa, inteligentíssima, e arrumou uma pessoa que era apaixonada por ela, mas não tinha, vamos dizer assim, tanta iniciativa. Vamos chamar aqui do homem banana. Ele era um homem banana. Ele ainda morava com a mãe, ele cuidava da mãe, enfim. Pra ela, era o perfil perfeito, porque ela queria controlar, ela queria uma companhia e ela queria controlar o cara, e era isso que ela fazia. Que ela determinava até o lugar que ela ia almoçar, que o cara ia almoçar com ela. Fim que teve um dia que ela teve um problema com o carro, e aí quem aparece? Ela liga pra ele. E aí ela liga pra ele, eu não lembro se foi um problema de roubo, ela teve que, ou foi furto. Eu sei que ela precisou ir pra delegacia e ele foi com ela, e ele tomou a frente, pegou ela lá onde ela tava sem carro, pegou, levou lá na delegacia, participou das coisas com ela, cuidou dela. Nesse dia, eu lembro que, né, depois dessa ocasião, ela chegou pra mim, eu lembro direitinho, ela falou: nossa, eu nunca senti tanta atração por ele igual nesse dia. Por quê? Porque nesse dia ele fez um papel de homem, gente. Ele fez um papel de homem. E aí, passou esse período, ele voltou a ser quem ele era, o filhinho da mamãe, ela se resolveu. Eu acho que, na verdade, ela aceitou ajuda até uma parte, depois ela resolveu fazer as coisas sozinha, enfim. Não lembro exatamente, mas eu lembro muito claro dessa fala dela pra mim. E olha que eu não era analista ainda nem nada, eu não sabia nada disso. E ela falou: nossa, eu nunca senti tanta atração por ele quanto naquele dia que ele tomou a frente e me ajudou a resolver as coisas. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Então, o que acontece? Independente dos traços, tá? Muitas vezes a gente assume o papel da chefe do casal. Por quê? Porque muitas vezes fomos criadas assim, a nossa cultura é assim, que a gente não pode se submeter, que os homens são monstros, os homens... Parênteses, gente, eu sei que existem homens monstros, tá? Mas não é a maioria, não é a maioria, tá? Confie em mim. E não pense que o marido de vocês são monstros. Se forem, aí sim, aí vocês vão tomar as atitudes que precisam ser tomadas, tá? Mas a grande maioria não é. Não é. A grande maioria que eu vejo é de homens que briga para manter as relações, me procura para poder restaurar os casamentos, me procura para poder se conhecer, para poder... Quantos homens eu já atendi aqui? Muitos. Claro que a imensa maioria é mulher, né? É isso mesmo, quando damos espaço e respeitamos o tempo, eles agem. E não só dos masoquistas, dos homens em geral. Por quê? Porque funciona assim desde a época das cavernas, gente. Né? Funciona assim. Homens têm que tomar atitudes de homens. Isso inclui namorado? Olha, namoro, na minha visão, é um test drive. Então, se ele tiver qualidades, essas qualidades boas que você quer, eu acho que é um indicativo, sim, que esse namoro vai virar alguma coisa. Porque também namoro foi feito pra acabar, não é verdade? Oiê! Então, se você já observa, fica de olho nessas qualidades do seu namorado. Se ele já não tiver, você já fica de olho, tá? Já fica de olho que assim, ó, daqui não vai, desse mato não vai sair coisa não. Então, repare se ele é uma pessoa que toma a frente das coisas. Só que acontece com esses homens que tomam a frente? A gente reclama. A gente reclama. A gente reclama que, isso é um machista. O que a gente fala? Não, deixa que eu carrego. Deixa que eu faço. Isso, além de traço, tá, gente? Isso eu tô falando das energias masculina e feminina, dos homens e das mulheres. Então, quem aqui já dispensou ajuda do marido, do namorado?
Por quê? Porque eu sou forte. Olhem antes para não sofrer depois, exatamente. Já observa se ele tem as qualidades de ser protetor seu. Aí você fala, ah, não, mas eu não preciso de proteção. Gente, é sempre bom. Porque é o caso da minha amiga. Naquele dia ela se sentiu protegida. Ela precisava? Não. Ela podia resolver as coisas sozinha, como resolveu depois. Mas é muito melhor quando a gente sente que a gente não tá sozinha. É muito melhor. Depois reclamei que decidia tudo. Então, assim, a gente acaba dispensando. E aí os homens vão se acostumando. Ou a gente escolhe homens que têm uma baixa energia masculina, que não são protetores, que não são provedores, que não se preocupam se a família tá bem, se tá faltando alguma coisa. E aqui não falo questão de dinheiro. Eu trabalho fora, meu marido também trabalha fora. Não é questão de dinheiro. É a questão da atitude. Eu também fazia muito. Fazia muito. Ah, não preciso não. Deixa fazer. Deixa fazer. Deixa ajudar. Deixa tomar decisões pra você. Claro, não tô falando submeter. As decisões aqui em casa, coisas que dizem respeito à nossa família, à nossa vida íntima, são tomadas em conjunto. Mas tem coisas que é com ele. Absolutamente. Tem coisas que é com ele. Né? Tem a ver com temperamentos? Não, aqui eu não trato de temperamentos, né? Mas eu imagino que deve ter sim a ver com os temperamentos também. Aqui eu trato de traços de caráter, que são 5, que são os perfis da nossa personalidade, tá? É um outro jeito de... não é de identificar, é um outro jeito de ler o ser humano, tá? Tem várias teorias, então tem a teoria dos temperamentos, tem Enneagrama, por exemplo, tem DISC, então tem a teoria também dos traços de caráter, mas todas elas são ferramentas que se propõem a estudar o comportamento humano, tá? Então aqui eu falo de traços de caráter, são 5, e aí depois se quiser dar uma olhadinha lá nos meus destaques, que tem destaques organizados só sobre isso. Então, gente, bora lá. A gente tem que deixar os homens serem homens. Tem que deixar eles serem homens. Eles exercitarem a proteção. Eles serem provedores, sim. Então, a preocupação, se as contas estão pagas, não importa de onde vem o dinheiro. Tem mês que eu ganho mais com meu marido, porque eu trabalho um pouco mais, mas o dinheiro é nosso. Tudo que entra é nosso. Só que quem se preocupa, está paga, luz, é com ele, eu não sei nem o valor. O dinheiro é nosso, mas é ele que se preocupa. Né? Aqui em casa a gente dividiu assim. Então ele cuida das contas da casa e aí eu fico mais com as crianças, cuido da nossa alimentação, tá? Estou falando que tem que ser assim de jeito nenhum. Cada casal aí vai dividir de acordo com a sua realidade, tá bom? Mas é o que eu digo que funciona. Deixem os homens serem homens, deixem eles tomarem a frente de algumas coisas, deixem eles decidirem algumas coisas. Por exemplo, vamos no restaurante? Hoje é seu dia de escolher, escolhe, meu amor, faça uma surpresa pra mim. Então vai. Porque ao contrário, quando a gente tá no modo controlador, a gente não permite nem isso. A gente não permite que o outro escolha qualquer coisa. A gente não permite que o outro escolha nem a própria roupa que ele vai vestir. Isso é muito ruim. E aí depois a gente reclama que os nossos homens não tomam a frente quando eles precisam tomar a frente. Não é? Mari, qual a melhor maneira de abordar esses assuntos e fazer acordos com eles? Vou chegar nessa parte, tá? Mas o melhor jeito que eu encontro é conversando. Como que eu cheguei pro meu marido? Falei, olha, meu amor, eu tenho estudado, eu descobri muitas coisas, eu quero consertar muitas coisas dentro de mim. Eu preciso que você me ajude. Então vamos... Essa é a maneira melhor. Então vamos... sentar, tá? Sentar e conversar. Falei, olha, eu acho que assim vai funcionar da melhor maneira. Claro que... eu gostaria que você... E aí você fala o que você gostaria. Que você assumisse a administração da casa e eu fico com as crianças,
Ou que você assumisse, sei lá. Ou fala assim, olha, eu sinto que eu tô cansada. Falei? Ó, nossa, Mari, eu fiz isso hoje. Falei pro marido, você que escolhe o restaurante, ele se achou o cara. Gente, são pequenas coisas. Pequenas coisas. Você pediu opinião pro seu marido, mesmo que você não vá seguir. Você pediu opinião, você demonstra uma importância, a importância que ele tem na sua vida. São pequenas coisas. Aí, ó, escolher o restaurante, pedir opinião, conversar, exaltar as qualidades. Olha, eu gostaria que você fizesse mais. Vamos dividir, vamos realinhar, vamos redividir as tarefas, porque eu estou sobrecarregada, por exemplo. É um jeito, tá? É um jeito de abordar. Tá bom? Sem ser impositiva, você vai fazer isso com o maior carinho do mundo. Então não façam isso. Não façam isso quando vocês estiverem com raiva, quando vocês estiverem nervosas, quando vocês não tiverem claro pra vocês o que vocês querem, tá? Não deixe pra fazer isso naquele momento que vocês vão despejar tudo, se vocês querem despejar tudo em cima do marido, botar culpa em cima. Não façam isso. Não façam nessa hora. O pulo do gato é focar no nosso sentimento, então. Sim, tá? E não faça isso impondo, sem ser impositiva, assim, não impondo. Pergunta pra ele, eu gostaria, será que a gente podia marcar um horário? Porque às vezes também, porque ele também precisa se preparar. Ainda mais se você nunca conversou sobre isso, né? Com ele. Então ele precisa se preparar também, ele precisa saber que você precisa conversar e qual é o assunto. Tem uma live aqui que eu fiz, na abertura do meu workshop de relacionamento que eu fiz em junho. Tá lá, não tá no feed, tá na aba das lives. Tem dos vídeos, né? Então tem uma live lá em junho que é como conversar com o marido. Dei uma olhadinha lá que essa live tem muitas dicas, tá? Depois da análise com você, descobri que largar do controle retira o peso da nossa feminilidade. Exatamente. Porque o que acontece hoje? Não só hoje, né, gente? A nossa geração. Muitas de nós são filhas de pais e mães que se separaram. Lá nos anos 80, né? Ou nos anos 90. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que homem não presta, que homem é monstro, que homem abandona a família e deixa as mulheres desamparadas. Então, desde criança, nós aprendemos que devemos ser donos do nosso próprio nariz, que a gente não deve se submeter, que a gente não deve nem escolher homem, porque homem não presta, que homem não serve, nenhum serve. E aí, todo mundo aqui conhece a história de homens que são monstros, né? E às vezes nem são, às vezes são histórias contadas só pelas mulheres, só na visão das mulheres que ficaram, né? Temos que saber nos comunicar. E tem algumas técnicas, não falo assim que não é nada que precisa ser aprendido, mas coisas que a gente precisa observar, tá? Então, nunca conversar quando você tá nervosa, chateada, quando você quer vomitar as coisas em cima do marido. Porque a chance de você conseguir o que você deseja são muito pequenas, muito pequenas. Então dê uma olhada lá nessa live, tá lá na abinha das lives, é como conversar com o seu marido, como conversar com o seu parceiro, alguma coisa assim, tá? Então, esteja aberta para isso, esteja tranquila, esteja certa do que você quer pedir para ele e também se prepare, porque pode ser que ele precise de um tempo para pensar, pode ser que ele não concorde na hora, pode ser que você não tenha um sim nessa hora, pode ser que ele vá pensar, ou pode ser que ele refute, não, que negócio é esse? Espera, ele vai pensar, isso independente dos traços, tá? Exatamente, conversa com propósito, tá? E não chegue assim impondo. Chegue tranquila, fala, olha, eu gostaria de conversar, porque eu gostaria de experimentar mudanças no nosso relacionamento. Eu gostaria de tentar coisas novas para melhorar, para levar o nosso relacionamento para um nível melhor, para que a gente fique mais feliz, para que a gente tenha mais leveza, para que a gente se entenda melhor, né? Basicamente isso. Então, continuando nos traços, voltando lá, que eu já nem sei em que parte que eu tava, me empolguei. Lembre-se do caso da minha amiga, né?
O homem era banana, mas ele resolveu tomar a frente e ela nunca se sentiu tão protegida na vida. E é isso que acontece. A gente não precisa ser sozinha no mundo. Não precisa. A gente é muito melhor quando tem alguém mais forte que a gente. Tô falando que a gente é coitadinha, a mulher feminina, coitada, que fica... Não é uma posição infantil. É uma posição de lado a lado. Lado a lado. Nem a gente tendo controle de tudo e mandando nos nossos maridos, nem a gente acatando tudo como se a gente não tivesse voz, fosse submissa. Não. Existe um meio termo, tá? Existe um meio termo para isso. Tá? E esse meio termo é cada um ocupando a sua posição, para não ter competição por essa posição. Os problemas acontecem quando não há funções definidas. Quando a gente quer ocupar o lugar do outro. E aí o outro acaba ocupando o nosso lugar e a gente perde totalmente o desejo por esse homem, né? Que tá no lugar errado. Tá? E falando um pouquinho dos traços. Muitas reclamações, né, de homens que têm o traço masoquista. Se você é nova aqui, masoquista é um traço que é formado, formado lá na época do desfraude, que traz o seguinte conjunto de características físicas e emocionais, né? As pessoas com pico masoquista são muito fortes, então são pessoas que suportam muita pressão, são pessoas que são muito persistentes, consistentes. Corporalmente elas são mais fortes e mais quadradinhas, sabe? Pessoas assim quadradinhas. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue convencer o marido. Exatamente. A gente tem todo um charme, toda uma capacidade de persuadir, feminina, elegante, que muitas vezes isso está perdido. Isso está perdido. Isso foi ficando esquecido. A gente não sabe mais. Então, a gente tem que reaprender, né? E aí você vai conquistando, você vai falando dos seus objetivos, você vai mostrando as vantagens de ser assim, dessa nova configuração. Com certeza você vai conseguir convencer, com certeza. Tá? Então, voltando a falar do masoquista. Masoquista é esse traço que dá essas características físicas e emocionais para a pessoa. Então, é uma pessoa que ama a rotina, que precisa de segurança, precisa se sentir seguro na vida. Por isso que é uma rotina, porque a rotina traz segurança, traz previsibilidade, né? É uma pessoa que é um pouco mais lenta. Por quê? Porque ela precisa estudar, ver se isso é seguro. É igual uma pessoa quando coloca o pezinho na água. Não vai. O masoquista não é a pessoa que vai mergulhar de cabeça. É a pessoa que vai botar o pezinho na água pra ver como é que é. É fundo, tem pedra, a água tá gelada? Não sei, precisa saber, né? Precisa saber. Gosta de processos, gosta de fazer tudo igual. Por quê? Tudo igual traz segurança. Tudo igual ele já sabe que dá certo. Ele se torna mais rápido depois que ele automatiza todos os pensamentos dele. Aí ele se torna mais rápido. É igual você fazer uma coisa pela primeira vez. Você vai fazer mais devagar. O masoquista também. Sempre que ele faz umas coisas pela primeira vez, vai ser mais devagar. Até depois ele automatizar isso, criar um processo na cabeça dele e vai fazer rápido, tá? São pessoas mais consistentes. Lembra que eu falei das rígidas que não são consistentes? Masoquista é o contrário, tá? É o contrário. E são pessoas super organizadas. Então, dá um trabalho pro masoquista, um trabalho chato, um trabalho detalhista, ele vai fazer. Ele vai fazer até o fim, vai fazer com perfeição. Mas não cobre rapidez dele, tá? E as rígidas têm o contrário, né? São rígidas, gostam de novidades. Rígidas são consistentes só se aquilo faz sentido para ela. Se não faz sentido, ela vai largar no meio para começar outra coisa depois, tá? Rígidas gostam de controle, então brigam pelo controle, brigam para mandar nas pessoas, para obrigar as pessoas a fazer tudo que ela quer, do jeito dela. Então, briga pelo controle, tá? São pessoas, é um traço que dá agilidade pra gente, então rígidas são bem mais ágeis, fazem tudo rápido, porque querem terminar primeiro, querem vencer,
É uma eterna competição, com uma eterna competição consigo mesma. Então elas estão sempre competindo para chegar em algum lugar, para ganhar um prêmio que não se sabe qual é, né? Rígidas têm um plano B, na dor, né, gente? Na dor, então tem um plano B. Então, tem muitas coisas aí conflitantes. Como que a gente resolve o conflito entre um homem que é assim, que é mais devagar, que é mais conservador, vamos dizer assim, e uma mulher que é essa que vai pra frente, que faz e acontece? Conversando, se entendendo e sabendo como o outro funciona, né? Sabendo como o outro funciona. Muito importante para vocês, para as mulheres que são rígidas aqui, deixarem as coisas muito claras para esses maridos que têm um pico de masoquista. Deixa claro que, olha, eu vou fazer isso assim, 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 mas fica tranquilo, tá? Eu vou testar, você não precisa ficar inseguro com isso, né? Você pode até falar pro seu marido, falar, olha, eu não vou te abandonar. Eu tô buscando outras coisas, vou trocar de trabalho, vou fazer alguma coisa na minha vida, ou até numa discussão, olha, fica tranquilo, eu não vou te abandonar. Eu não vou me separar de você. Isso se for verdade, tá, gente? Se você for separar, aí a conversa é outra. Por quê? Porque masoquistas precisam se sentir seguros. Igual a mim. Eu vivo inventando coisas pra minha vida. Por quê? Porque eu preciso de novidade. Meu marido se assustava. Falou, opa, e que é isso? Você fica inventando coisa, você quer ir embora, você quer... Porque eu fico inseguro. Então, sempre eu falo pra ele, olha, em qualquer discussão, qualquer divergência que a gente tenha, eu não vou te abandonar. Não vou te abandonar. Não vou me separar de você. Eu tô fazendo isso pra suprir. Voltou. Eu preciso de novidades na minha vida, mas a nossa vida, o que é principal vai continuar o mesmo, né? O nosso núcleo do casamento vai continuar o mesmo. Então você pode falar isso. Você pode falar isso para o seu marido. Ele vai se sentir seguro. Você vai ver essa pessoa fazer assim, ó. Porque ele sabe que dali não vai vir nada desconhecido. Você não vai de um dia para o outro resolver mudar de cidade, resolver mudar de casa. Ele vai se sentir mais seguro. Então, são coisas simples, tá? Outra coisa que eu passei a falar pro meu marido. Eu tenho oralidade alta, então, vez ou outra, eu preciso chorar. Vez ou outra, eu preciso chorar. O que eu fazia? Eu sempre chorei escondido. Só que chorar escondido me deixa na dor. Me deixa na dor. Eu não quero ter que ir pro banheiro. Eu quero um ombro para poder chorar. Entendeu? Então, quando eu começava a chorar perto dele, ele falava, ih, já tá chorando. E eu me sentia pior ainda. Me sentia pior. Isso tem muito tempo, gente. Eu me sentia pior. E aí, hoje, o que eu falo? O que eu falo pra ele? Olha, eu só tô com vontade de chorar, tá? Você não precisa resolver nada pra mim. Eu não preciso que você resolva nada. Eu não preciso que você busque uma saída pra mim. Eu só preciso chorar. E aí, ele travava. Ficava assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que esperam de mim? Né? Certamente é isso que passa na cabeça do seu marido. O que esperam de mim? O que quer que eu faça? E aí, o que acontece? O masoquista trava, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe. E aí, hoje eu falo pro meu assim, olha, eu só preciso de um ombro. Deixa eu chorar. Não precisa resolver nada pra mim, não. Aí eu choro, fico com o nariz vermelho, molho a roupa dele toda. E aí, fico bem. Aí eu fico bem, aí os pensamentos se reorganizam e ele fica aliviado. Por quê? Porque ele não precisa lidar com um desconhecido, ele não tem que resolver nada ali, naquele momento. Ele não tem que resolver nada. Porque eu falei pra ele que eu só quero chorar. Mesma coisa quando eu quero reclamar, quando eu quero desabafar pra ele. Porque acontece? Se você fala qualquer coisa pro masoquista, ele vai querer resolver. Ele vai querer tirar essa dor de você. Por quê? O traço masoquista tem como principal qualidade suportar coisas difíceis. Ele consegue carregar problemas por muito tempo. Ele consegue resolver muitas coisas. O mundo não para em pé se não tiver um masoquista lá para botar o mundo de pé.
as coisas de pé. Então essa é uma característica. Então se você chega com algum problema reclamando para esse homem, ele vai querer resolver. Porque ele te ama, ele vai querer tirar esse problema de você. Porque esse é o jeito dele demonstrar amor. Fazendo coisas, carregando problemas para as pessoas, pelas pessoas. Então eu chegava assim reclamando, que não sei o que, não sei o que, não. Eu falava pra ela, eu só quero reclamar, eu só quero botar pra fora, não pegue nada disso pra você, não pegue, tá? E aí eu ficava reclamando, ele ficava aí, eu só precisava de ouvido de pinico, né? Eu falei, posso pegar seu ouvido de pinico? Que eu quero falar, eu quero chorar, eu quero reclamar, eu quero reclamar. Não preciso da sua ajuda nesse momento pra resolver nada. Aí, claro, quando eu preciso que ele me ajude a pensar, eu falo, olha, será que você podia... será que você podia me dar uma luz? Será que você me ajuda? Eu tô com esse problema. Aí sim, você vai colocar um problema pra ele e vai ouvir essa pessoa. Porque você pediu. E aí ele entendeu que é pra ajudar? Beleza, então vamos ajudar. Tá? Então, gente, clareza do que a gente quer, clareza do que a gente fala e clareza de entender como o outro vai receber o que você falou é fundamental. Isso muda o jogo. São ajustes pequenos que trazem grandes resultados. Exatamente. E quando o masoca resolve se expor e diz que está sobrecarregado? Olha, esse é um masoquista que está pedindo ajuda. Então, como que você ajuda? Ajude conversando. Mas o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para você? Como que você ajuda o masoquista a descarregar? Relações. Aproveite. Relações íntimas são ótimas para masoquistas liberarem toda a tensão que eles guardam dentro de si. Então, quem é rígido aqui pode ajudar nele. Aí é um jogo de ganha-ganha, minha gente. Não posso falar mais nada por causa do horário. Mas vocês entenderam. Pensa, rígidas têm muita energia sexual que precisam gastar de forma certa. Que senão, se essa energia fica represada, tem dor no corpo, vai ter dor nas costas, dor na cabeça. E masoquistas também precisam descarregar tudo que eles guardam dentro de si, né? Fazendo exercício nas relações com suas esposas, suas namoradas. Então é um jeito ótimo. Conversando. Então, seja uma pessoa de confiança, ou você sendo essa pessoa de confiança, né, para que ele possa desabafar, ou ele tendo um amigo para ele desabafar, tá? Então, isso ajuda muito. Ele precisa colocar coisas para fora, coisas internas para fora. Agora, se for coisa externa, por exemplo, ele tá fazendo muitas coisas, fala para ele que não tem problema ele abrir mão de tudo. Ele não precisa carregar tudo. E ele pode escolher as pessoas para quem que ele vai emprestar, vai dar essa força toda. Né? Então fale para ele, olha, você realmente está sobrecarregado, você não precisa resolver tudo para todo mundo, você não precisa resolver problema da sua tia, do cunhado, do trabalho, fora do horário de trabalho, não sei, veja, ajude-o a perceber o que ele tá sobrecarregando, e aí fala pra ele que ele pode fazer exercício, que ele pode encontrar uma pessoa de confiança pra ele poder desabafar, tá? Fala pra ele que ele não vai ser menos amado por dizer não, ele não vai ser menos amado por ele escolher quem que ele vai ajudar ou não. Porque esse é um tipo, esse traço, esse homem, né? A gente tá falando aqui dos homens, né? Esse homem vai ser um homem que vai ser pau pra toda obra. É maravilhoso, mas realmente ele se sobrecarrega. Então aí ele tem que começar a escolher. Ele tem que começar a escolher. E aí você pode ajudá-lo nessa escolha toda. Veja se você não tá sobrecarregando você com as suas coisas, porque era isso que acontecia. Eu sentia que muitas vezes eu botava os meus problemas todo pra cima do Rafa, do meu marido. Eu sentia isso. Não sei se era, mas eu sentia. Então veja se você também não tá sobrecarregando com cobranças demais. Lembra? Você é rígida. Com controle demais.
né? Tentando enquadrá-lo no que você acha que é o melhor para ele. Então pensa essas coisas, né? Que ele pode dizer não. E se prepara que ele pode dizer não, inclusive para você. Fala muito também. Exatamente. Se ele fala, é ótimo. Ele deve ter oralidade, é ótimo. Mas se ele está se sentindo sobrecarregado, então talvez só falar não está sendo suficiente. Ou talvez ele precise falar com as pessoas certas, com as pessoas que ele confia. Ou ele precisa falar de coisas que são importantes para ele e ele não consegue se abrir, porque ele pensa que talvez ele não vai ser compreendido, ele vai ser criticado. Ele vai ser criticado por não estar dando conta. Porque pensa, na cabeça dessa pessoa, gente, na cabeça de uma pessoa que tem traço masoquista, essa pessoa quer atender a expectativa de todo mundo, porque é assim desde criança. É nessa época que o traço foi formado. Então, a palavra expectativa, lidar com expectativas é muito importante para essa pessoa. Então, geralmente é uma pessoa que tem alta dependência emocional, é uma pessoa que vai procurar atender a expectativa de todo mundo, é uma pessoa muito sentimental, só que ela não transparece, é uma pessoa que não gosta de exposição, que evita a exposição a todo custo. Então, tudo isso dificulta o masoquista colocar o que ele tem dentro de si para fora, tá? Fala muito. Você que fala muito? Ah, então tá. O interessante é que eles externam, falam sobre a necessidade de agradar. Sim, essas pessoas na dor vão querer atender a expectativa de muitas pessoas, tá? Principalmente aquelas que é muito fácil descobrir, porque são as pessoas que são mais pesadas para ele. As pessoas que ele mais ama são as pessoas que jogam mais problema ainda em cima deles. Né? Porque o jeito de amar deles é suportando, carregando as coisas, resolvendo problema, carregando problema dos outros, tá? Necessidade de agradar, exatamente. Então existe uma necessidade de agradar que vai além dos traços, né? Por conta das experiências que essa criança passou e que ela carrega para a vida, mas tem alguns traços que têm uma necessidade maior. Traço oral, por exemplo, traço masoquista. Traço oral primeiro para não se sentir, para não ficar abandonado. E traço masoquista porque ele quer carregar, como ele é forte, ele carrega tudo para todo mundo, tá? E os rígidos também. Rígidos têm a necessidade de agradar pai e mãe, tá? Então, rígidas têm a necessidade de agradar o pai e rígidos, meninos, né, homens, têm a necessidade de agradar a mãe, tá? Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu quero saber se vocês têm mais perguntas. Vocês entenderam? Eu sei que eu misturei um pouco dos assuntos, tá? Então tá. Qual seria uma forma do masoca entrar na dor do traço? Crítica, sim. Sim. Pressão, não. Pressão, ele gosta, ele suporta, ele trabalha bem sob pressão em vários aspectos, tá? Mas como que você coloca o masoquista na dor? Criticando, julgando, principalmente em público. Chama a atenção dele, criticar em público. Jamais façam isso com uma pessoa que tem traço masoquista alto. Jamais. Você vai jogar imediatamente essa pessoa na dor. E ela vai se fechar. Ela vai se fechar, ela vai demorar a falar com você. Vai demorar, tá? Então esse é um jeito de colocar o masoquista. Lembra que a dor do masoquista é a dor da humilhação. Então, tudo que o coloque em contato com humilhação, com crítica, com julgamento, né, com apontar dedo, é muito ruim para essa pessoa. Então, resumindo aqui, o que rígidas têm e o que masoquistas têm de características que podem conflitar, tá? Rígidas fazem tudo rápido, querem ter o controle, querem fazer tudo perfeito, querem ter o controle da vida do outro. E os masoquistas suportam. Então, muitas vezes, você tá aqui, ó, rígida, o masoquista tá aqui e você tá aqui, ó, querendo controlar a vida do seu masoquinha, tá? E aí ele trava. E aí o que acontece? Mas ele não faz o que eu peço. Mas ele não se abre.
Ah, mas ele é lento. Ah, mas ele é devagar demais. Ah, mas dá reclamação. Por quê? Ele tá sobrecarregado. Ele não tá podendo ser quem ele é. Ele não tá conseguindo exercer a sua função de homem, né? De prover, de proteger e de cuidar. Tá? E como que a gente faz? Agora falando com as rígidas, né? Tentem pegar mais leve no controle. Controlem coisas e não pessoas. Você pode controlar, por exemplo, sua atividade no trabalho. Você pode controlar, por exemplo, a rotina da casa. Não, você não precisa fazer, mas você pode controlar. Você vai controlar a rotina, a agenda de todo mundo, do seu marido, dos seus filhos, tá? Saiam desse lugar ruim de controle, que é controlando as outras pessoas, controlando seu marido, tá? Tenha um pouco mais de paciência, masoquistas são mais lentos. Então, saiba disso, saber disso já ajuda muito a lidar com essa situação, tá? Saber disso já é bom. Tentem criar um pouco mais de intimidade com essa pessoa, que é o que eu sempre falo, de se entregar pro relacionamento, né? As rígidas não se entregam, demoram demais. Por quê? Porque nada tá bom o suficiente, porque tem um plano B. Aí nessa hora entra o plano B também. Então não tenha um plano B no relacionamento. Não tenham, tá? Aqui eu falo pros relacionamentos que tem saída, que tem como serem consertados, tá? Não falo dos relacionamentos abusivos, relacionamentos com homens monstros, não tô falando disso, tá bom? Mas a grande maioria são relacionamentos que precisam de pequenos ajustes. Pequenos ajustes na comunicação, pequenos ajustes para você reparar o outro como o outro é. Reparar, ter um pouquinho de autorresponsabilidade também, de autoobservação. Falar, pô, mas será que isso que eu tô fazendo tá sendo bom? Será que meu marido tá feliz comigo assim? Né? Será que eu não tô reclamando demais? Será que eu não tenho outra carência na minha vida? Será que tem alguma coisa que tá faltando pra mim e eu acabo descontando no relacionamento? Isso acontece muito, muito. Só que nós, rígidas, perfeitas, as últimas a serem criadas, o último traço a ser criado, a gente não faz nada ruim, né? A gente não erra, a gente não tem defeito, não é verdade? Quem aqui já se enxerga nessa posição? Mas a verdade, gente, é que a gente não é o alecrim dourado. Temos, sim, muitas qualidades, como todas as outras pessoas têm. Qualidades únicas que fazem de nós pessoas únicas, maravilhosas, né? Mas temos defeitos, sim. E tem, sim, sempre muito espaço pra gente melhorar. Tem muito espaço pra gente poder consertar coisas na gente, tá? Nós não somos a última bolacha do pacote. Eu falo biscoito, mas acho que bolacha aqui fica mais bonitinho. Nós não somos. Não somos. Quando a gente começa a internalizar isso, a gente vê que... E a gente se coloca numa posição de aprendiz também no relacionamento. Quando a gente se coloca numa posição de aprender com o outro e de permitir que o outro aprenda com a gente, tudo fica muito melhor. Muito melhor. A gente volta pro nosso lugar, pra nossa energia feminina, né? De acolher, de ouvir. Que às vezes o nosso homem só precisa ser ouvido também, né? A gente se coloca nessa posição de receber. E aí receber carinho, receber coisas que o outro faz pela gente, receber coisas materiais, né, também. A gente se coloca nessa posição, que é uma posição mais saudável para nós que nascemos mulheres, tá? Para que a gente não fique brigando, competindo para ver quem manda mais, quem faz mais coisa, quem traz mais dinheiro para casa, quem é melhor. Onde tem competição, não tem cooperação. Não tem. Então pensem nisso, tá? Reflitam bastante. Espero que essa live, ó, já tá batendo 1 hora, espero que essa live tenha ajudado vocês, tenha trazido algumas reflexões interessantes. Eu já estive nessa posição, vez ou outra eu volto para essa posição, então é alguma coisa, vez ou outra alguma coisa me causa dor, não é porque eu sei um pouquinho mais que vocês, que eu também às vezes não caio nas armadilhas.
né? Então, reflitam muito sobre isso. Como eu falei pra vocês, eu também às vezes caio nessas ciladas. Às vezes eu volto, parece que volta a Mariana antiga, né? Os pensamentos antigos, e eu volto, não, porque eu vou mudar, não sei o quê, ninguém não presta, eu que faço tudo, eu que sou melhor. Não, saiam disso, gente. Saiam disso. Deixe salvo que depois vou assistir. Vou deixar, tá bom? Vou deixar salvo sim. E também procurem cuidar de vocês. Porque a gente não é feliz quando a gente tá na dor, quando a gente tá se sentindo mal. E aí, quando a gente tá se sentindo mal, a gente não tem nada de bom pra poder falar, pros outros. Muito menos pro nosso marido. Quando a gente tá mal, a gente quer que o outro supra 100% das nossas carências. E aí, muitas vezes, a gente não sabe nem falar o que é. Muitas vezes, o outro quer ajudar. Só que ele não sabe. E aí, a gente rechaça. E aí, enfim, entra num ciclo horrível. Horrível. Que bom, gente. Que bom que eu pude ajudar. Porque eu penei muito até entender quem eu era, até a gente se ajustar. A gente vive se ajustando, os ajustes acontecem todos os dias, né? E lembrem, onde tem competição no casamento, você pode competir no seu trabalho, seja lá quem for, fora da sua casa. Onde tem competição, não tem cooperação. E em casa precisa ter cooperação, para os dois andarem para a mesma direção, para os dois juntarem forças e conquistarem as coisas, e criarem bons filhos, e darem bons exemplos, e modificarem o seu ambiente, né, ao redor. Um casal feliz, bem resolvido, uma família feliz é exemplo para várias outras famílias, né? E a gente vive num tempo assim tão desconectado, né? A sociedade perdeu assim muitas referências. Então a gente se esquece do poder que tem, a força que tem no casal. A gente se esquece, né? Então, queridas, não sei se tem aqui algum homem querido também. Se tiver, você também é bem-vindo. Queridas, essa live vai ficar salva. Então, eu tenho uma caixinha aberta ali nos stories. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Espero ter ajudado. Eu vou falando mais sobre isso ao longo da semana. Eu me empolguei muito aqui, fiquei respondendo várias perguntinhas que apareceram. Então, se você vai reassistir, pode ser que ela fique um pouquinho confusa. Mas, me deixem aqui as perguntas, que aí eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo, um ótimo fim de semana. Vão aproveitar com a sua família, com a família de vocês, quem quer que seja. Se cuidem, se amem, para que vocês possam amar mais as pessoas. Muito obrigada! Hoje ficou claro, Jessiquinha? Obrigada! Muito obrigada. Então é isso, gente. Tenham paciência com seus masoquistas, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Se entreguem para eles, você vai ver na verdade todos os traços. Eu tô aqui defendendo os masoquistas, que foi o que surgiu muito no meu direct e é quem eu tenho casa, né? Então, cuidem das pessoas que estão com vocês, peçam ajuda, não se façam de